Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai é, continuar aprendendo a língua inglesa, até porque o meu objetivo é conseguir fazer um vídeo falando inglês, né? E mesmo que demore muito tempo, né? Objetivo é objetivo e já viu, né? Tem que correr atrás. E no vídeo anterior a gente começou a paquerar, a aprender, a tirar os vícios da língua portuguesa no sentido fonético e empreender, começar a paquerar os fonemas das letras do alfabeto da língua inglesa, que é o mesmo alfabeto, porém fone, fonema, o fonema é diferente, né? E aí você tem aquela aquela aquele desagarro, né, de instrução fluida, onde a gente meio que desapressada quer dizer que entende, fala, né? E aí essa operação da fala às vezes começa a desacreditar muito nessa particularidade, nessa intimidade que desintima o organismo a partir desse vocativo de saber, que aí vai se tornando difícil de saber aquilo que sabe, como uma cidade construída desatendendo saber que tá bem organizada, mas aí quando vê coisas a serem organizadas fica difícil desorganizar para reorganizar de novo, porque dá muito trabalho, né? Então a gente começou no vídeo anterior a fazer esse processo físico e lógico do nosso estímulo orgânico mesmo, porque tudo isso é um investimento orgânico. Até mesmo a gente usou a analogia falando de placas, que a gente ia instalar essa placa. E aí nesse vídeo de hoje a gente vai mexer ainda mais nessa placa de processamento para que a gente encontre coragem e fundamentação orgânica para atuar desinvestindo e desaversionando desparticularidades dessa língua, até porque a gente trabalha para receber essa desatenção capacitante, né? Isso para todos os indivíduos. Então, vamos lá, vamos continuar endereçando essa placa de atitude de processamento, né? Vamos lá, pegar aqui. Aqui, pronto, funcionou tudo direitinho. Hoje então a gente vai ver artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos e indefinidos da língua portuguesa, o, a, os, as, uma, uns, umas, na língua inglesa são representados por apenas 3 artigos: an e they.
e são sempre usados diante de um substantivo. Então vamos lá, ó. Artigos definidos e indefinidos. Então, diferença. Enquanto no português nós temos português, nós temos o, a, os, as, uma, uns, umas, umas. Na língua inglesa nós temos an e they. E sempre são usados diante de um substantivo. Então, acompanham uma substância. Artigos definidos. Os artigos definidos, definite articles e articles em inglês são usados sempre que nos referimos a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Então vamos lá, os artigos definidos. Definite articles. Definite articles. Então, definite articles. Os artigos definidos da língua inglesa são usados sempre que nos referimos a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Utilizados para referir a algo específico ou algo mencionado. Na língua inglesa existe apenas um artigo definido, o de. Definite articles. De. Que além de ser usado diante de substantivo no singular, é o único que pode ser usado diante do substantivo no plural. Então você tem utilizado no singular e também no plural. Em português ele é traduzido por o, a, os, as. Então, que equivale a o, a, os, as. Então na nossa placa de processamento, o, a, os, as
que são artigos definidos no português, vão se tornar te. Te. Vamos pegar aqui o alfabeto. Pronúncia do alfabeto em inglês. Olá, você que está... Ixi. Pronúncia. Beleza, deu certo. Ó. Falando de T E T E T T T T Ticar Ticar is new. O carro é novo. Ticar is new. Pressupõe-se que o receptor da mensagem já saiba que o carro está falando. Já saiba de que carro está falando. Fica implícito que já falaram anteriormente desse carro. This arrived today. The postcards arrived today. Os cartões postais chegaram hoje. The postcards arrived today. Os cartões postais chegaram hoje. Fica implícita nesta frase a ideia de que quem recebe essa mensagem sabe de que cartões postais se está falando. Para além disso, o fato de a palavra postcards, cartões postais, estar no plural, apenas permite o uso do artigo definido de T. Então vamos lá. Então a gente já vai concernendo a pronúncia com o treino aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó. Sim.
Então, TH TI T artigo definido. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu car, de car fala que de car, postcards, tudo substantivo, né? Cards. E aí aqui a gente já tem um plural. Agora a gente está vendo back, bake, pack, backpack, backpack is blue, mochila, substantivo, mochila. E aqui a gente tem um adjetivo, né? Back. A cor blue especifica o substantivo backpack. Backpack. Ou seja, não se trata de uma mochila qualquer, e sim da mochila azul. Aqui também fica implícito a ideia de que já se falou dessa mochila anteriormente, e por esta razão, o receptor da mensagem sabe de que a mochila se fala. Então aqui, aqui também fica implícita a ideia que já falou dessa mochila anteriormente. Por essa razão, o receptor da mensagem sabe que mochila se fala. The back is... Agora a gente já tem uma frase, mas Sui is drinking an orange juice. Sui is drinking an orange juice. The orange juice is cold. Juice. Alphabet. Vou pegar esse daqui, viu? Esse aqui é melhor. Juice. J U J I C E. Juice.
The orange juice is cold. Sue está bebendo um suco de laranja. O suco de laranja está gelado. Então aqui o D está retomando o suco, né? Neste caso está explícito. No caso anterior estava implícito e nesse caso estava explícito. Então a gente tem a ideia, o D colocando, deixando explícito ou implícito a substância que se fala. The girls are playing. The girls are playing. The girls are playing. As meninas estão brincando. Então o artigo definido está revelando que as meninas, né, que elas estão brincando. A frase se refere a um grupo específico de meninas, da qual provavelmente já se falou anteriormente, que está brincando. E além disso, o fato de a palavra girls está no plural apenas permite o uso de artigo definido de. Vamos ver aqui. É bom a gente utilizar essa ferramenta aqui, ó. Girls. The girls. Consonants. Consonants. The cat, the dog. Vowels. The apple. The orange. Vamos ver aqui outros. O artigo definido de também deve ser usado quando se refere a substantivos únicos na sua espécie. Substantivos únicos. Substâncias únicas. O que será que na sua espécie? Eu acho old. Use and sunscreen to port
protect your skin from the sun. Você deveria usar um protetor solar para proteger sua pele contra o sol. And the sun. You should use a sunscreen to protect your skin from from the sun. That astronauts did. Astronauts flew to the moon. Aquele astronauta voou para a lua. Astronauts. That astronauts flew to the moon. That did that. Nomes geográficos. Por exemplo, Sun e Moon. Nomes geográficos. He has already been to the North Pole. Ele já estava no Polo Norte. The North Pole. Então, North Pole. Adjetivos no plural que assumem função de substantivo. Adjetivos no plural que assumem função de substantivo. The powerful control the business and us. Os poderosos controlam o negócio. Adjetivo no plural. Powerful, que assume função de substantivo. Tá. Controlam um negócio. Control the business. Então, the business aqui, é um adjetivo que assume função de substância, né? De substantivo. No caso, the business.
Nomes compostos de países que já integram o D no seu nome. Nomes compostos de países integram the United States of America, os Estados Unidos da América. The United States of nomes de família. DJ Jacksons era famosos. A family. Os Jacksons são uma família famosa. Parece que ao tempo que a gente vai incorporando a corpuscularidade da sonoridade, né? The Jackson are family. Então, The Jacksons. Jacksons. Instrumentos musicais. O I fala I like to play the piano. Eu gosto de tocar piano. The piano. Nomes de instrumento. The piano. Ritmos musicais e danças. Tudo isso concerne ser chamado de substância, né? A substância que é a dança, né? É uma substância que foi criada a partir de uma observação. Carlinhos de Jesus Canals how to dance
Ah, não, é palavra português, fala samba mesmo. The samba. Só que eu tava tentando falar em inglês. The samba. Samba. Numerais ordinais. Também são substâncias, né? Numerais ordinais. Ordinais. Falando nisso, o que significa ordinais? Ordinais. Enquanto o número ordinal indica a ordem ou série em que determinado número se encontra incluído. Ordinais. Ordinal. Ordem, posição. Significa posição. Os números, posição. Ts, ti, tias, dias, dias, das, das, as, te, das, as, de, first, das, as, the first, time, I versed, Essa é a primeira vez que eu visito o zoológico. The first. Agora a gente tem aqui, quando não usar. T. O artigo definido T não deve ser usado quando a ideia principal da frase se refere a nomes de pessoas, não usar quando o T o A quando referir a nomes de pessoas, Paula as my sister. Nomes de lugares, nome de pessoas, nomes de lugares. Paulo, Rio, Rio as a full. O é o que mesmo? O é you, a fuel, beautiful, fuel, city, city. Línguas. Vamos ver aqui.
Línguas. Opa. Línguas. Italian. Não, ó. A gente sabe o que é IT. IT. Italian. Italian is an as an and until interesting. Italian is interesting. A language. And Thailand is an interesting language. O italiano é uma língua interessante. Um pouquinho italiano. Thailand. Esportes. Esportes também. Voleibol. Nockema. Volleyball as popular in Brazil. Y é o que mesmo? Voleibol. É porque eu acho que tem que pronunciar a primeira e depois a segunda, senão não consegue a sílaba, né? Vamos ver aqui. Voleibol. Disciplinas. Math and very difficult for me. Math is very difficult for me. Math is very difficult for me. Matemática é difícil para mim. Math. Pronomes possessivos.
my, amei, amar ter as artery, my amei father as arterial, aposentado, arterial, que palavra difícil. Retired. 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 Ah, pode ser isso. Retired. Pode ser que no começo de palavras o ar ele fica mudo, né? Você tem, porque aqui a gente tem o R, ele fala assim, ó, ar. Mas no começo da frase pode ser que ele seja mudo na pronúncia. Aí você fala, ó, aí na hora que a gente vai falar, a gente consegue falar retired. Ah, tá. Então o ar é retired. Então, my. Substantivo no plural usado com sentido geral. Substantivo no plural usado com sentido geral. Então a gente tem uma substância que ela está no plural e geralmente usa o de. Só que o sentido dela é um sentido geral. Como assim? Brazilians like soccer. Brazilians like soccer. Brasileiros gostam de futebol. Brazilians. Então ele está falando brasileiros, que é a substância de Brazilian. Só que ele está falando no sentido geral, né? The Brazilians. Faz sentido, né? Dias da semana. Sunday is always a boring day. A Sunday is always a boring day. O domingo é sempre um dia chato. A Sunday is always a boring day. Sunday Sunday is always a boring day. Então Sunday, dias da semana também não usa.
Cores. Não, muitas coisas não são usadas. Muitos substantivos. Cores. My favorite. My favorite. My favorite color as blue. My favorite color as blue. Minha cor preferida é azul. Então, blue, né? Blue. Blue ainda tem um tantão. Cargos acompanhados de um nome próprio. Cargos acompanhados de nome próprio. Cargos acompanhados de nome próprio. President came and the president came and they was a more the hit and 1963. O presidente Kennedy foi assassinado em 1963. Kennedy. Expressões de tempo. Com last e next. Aí tá acabando. Expressões de tempo com last e next. Next. Ó, tô tentando aqui. Expressões de tempo com a list and next. I calculate hand list week. Eu liguei para ele na semana passada. I calculate hand last. E next. Say to the I'm going to the beach. No próximo sábado eu vou à praia. Next. Perfeito. Então a gente não vai usar de nessas versões aqui, ó. Vamos tentar, né? Vamos lá. Vamos ver. Mas isso depois de um tempo parece que vem automático.
artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, indefinite, indefinite, careless, em inglês, são usados quando nos referimos a algo em geral, não específico. Referimos algo no geral, sem especificação. Na língua inglesa existem dois artigos indefinidos, a e an. E an. E eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Substâncias no singular, não no plural. Em português, são traduzidos por um e uma. Um e uma. O artigo indefinido a é usado é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma consoante ou um som de consoante, né? Então, a é usado quando a grafia inicia com consoante ou som de consoante. A. Consoantes: a cat, a cat, a cat, a dog. And vowels: an apple, an orange. As palavras cuja vogal inicial tem em inglês som de consoante geralmente inicia por u. As palavras cuja vogal tem em inglês som de consoante geralmente inicia. Então, entendi, ó. Palavras que começam com vogal, mas possuem som de consoante, iniciam com U, EW e EL. E tem o som da consoante Y.
E tem o som da consoante Y ou iniciam por ONI. E tem o som de consoante W. Y ou W. Iniciam por ONI ou consoante Y, ou iniciam por ONI e tem o som de W. ONI, que equivale a o som de W. ONI. This is a dictionary. This is a dictionary. That's a university. I have a L on my phone. Então a gente utiliza quando referimos a algo no geral sem especificação. Então, isto é um dicionário, algo no geral sem especificação. Aquilo é uma universidade. Eu tenho uma ovelha na minha fazenda. É uma ovelha, não está especificando qual ovelha. Então, certo. Quando a grafia inicia com consoante, a grafia com consoante, ó. Então tá certo. Ou som de consoante. That I certinho. A L A L A L European journal. European journal. Um jornal europeu. Não falou qual jornal. E aqui não iniciou nenhum. A grafia que iniciou foi o próprio artigo indefinido. Only a story house uma casa de um andar. On story. Vejam também, agora não, agora é o artigo indefinido. O artigo indefinido on. Aqui, ó. Deve ser por causa disso. You com som de Y. You a European journal. On story. On W.
Hum, Agora. O artigo indefinido an é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma vogal ou por um som de vogal. Exato. Quando inicia com vogal ou som de vogal. As palavras cuja consoante inicia. Ixi, deixa eu ver. Deve ter descido mais. Não desceu não. Grafia inicia por uma vogal ou por um som de vogal. As palavras cuja consoante inicial tem em inglês som de vogal geralmente iniciam por H, mudo, ou seja, não pronunciado. Então, você tem o H mudo iniciando grafias, né? Com som de vogal. Aí vai ficar o som de vogal I, né? He as eating an apple. He is eating an apple. She então som de I, né? She arrived. Ela chegou. She arrived. And all and you echo. All you H-O all you how H O U H O you she arrived and all echo. Ela chegou a 1h. And all equal 1h. All hora. Outros usos. Os artigos indefinidos a e an também devem ser usados quando a ideia principal da frase se refere a profissões. Então, quando usar? Quando referimos a profissão quando usar
a ideia principal da frase se refere a profissões, né? Profissões. He is a veterinarian. He is an veterinarian. Veterinarian. He's a veterinarian. He is veterinarian. Substantivo contáveis. Substantivo contáveis. Substantivos contáveis. I booked a skirt. Eu comprei uma saia. I bought a skirt. Então, substantivos contáveis. Eu comprei uma. I bought a skirt. Uma. Que é por causa que ele é utilizado como um ou uma, né? Quando não usar? E não usar. Os artigos indefinidos e an não devem ser usados quando a ideia principal da frase se refere a substantivos incontáveis. Substantivos incontáveis. Neste caso, usa-se a palavra some. I need some. I need some advice. I need some advice. Preciso de um conselho. I need some advice. I need some advice. Então, usa-se some, né? Substantivos incontáveis, usar some. E aqui a gente tem um vídeo e exercícios. Beleza, então esse vamos ver aqui, ó. Então nós aprendemos hoje sobre artigos, né? E aí essa questão de artigos são aqui, ó, são
indiciadores de contração. Só que essa contração aqui, ó, é no sentido de encontrar armação vetor, armação vetor, porque é como se a gente jogasse um laço, sabe, um laço aqui, ó, sabe aquela ideia do laço, né? Aí quando esse laço encontra uma substância, ele empreende essa substância. Então você tem artigos. E aí você tem como fazer esse diferencial, né? Porque você consegue definição quando você diminui essa escala. Você tem aqui uma escala de definição. E aí a gente precisa conseguir falar de ideias. Ideias, às vezes, elas estão sendo formadas, estão sendo escaladas para serem definidas, para serem comprimidas, ou no sentido de comprimidas. Então você tem esse desenlaçamento puxando definição de entendimento para poder comprimentar, para poder trazer a substância para perto. E o artigo, ele dentro dessa jogabilidade ou julgarabilidade, jogar ou julgar, que depois vai a julgamento, né, de interpretação. Essa habilidade aqui, ó, tá na utilização desse artigo, né? E aí esse artigo ele encontra as diferenças, né? Você tem os que são definidos, ou seja, os que estão próximos e os que são indefinidos, os que estão longe. Esse é uma exclamação de, e esse é uma algo a ser exclamado, né? Algo a ser abaixado. Então olha só, essa é a diferença a ser escalada. Né? E aí, bom, por quê? Porque se você tem substâncias do que você fala,
né? Ou seja, você tem uma matéria que é transportada para uma imatéria. Então essa imatéria vai ser pontos de contração, não é mesmo? São pontos, pulsos, né? Pulsos de contração. Geralmente, esses pulsos de contração são as rimas silábicas. E aí essas rimas silábicas, elas são desaversionadas pelos arcos musculares. Então você tem a versão muscular. Que vira sendo uma geometria, né? Aqui, ó, pontos ligados são geometrias. E geometrias conseguem ser escaladas por esse princípio de laço. Vamos lá. Laçar. Laçar, fazer laço em atar, apertar, prender laço. Então vejam só. Agora faz isso aqui dentro do organismo, né? É isso que a gente está fazendo. E aí esse laçar aqui, ó, essa questão tá bem no sentido da pressão sanguínea, que desescala a musculatura. Você tem a pressão sanguínea e as distribuições de vasos que desescalam a musculatura, fazendo esse equilíbrio de rima, né? Então você tem esse aqui, ó, transporte por equilíbrio de rimas nessa arte de materialização, porque esse equilíbrio é o que diz a sensação segura para poder se pontuar na realidade. Então esse processo de descrever e escrever é muito importante, né? E olha só que legal, a gente fica achando que a língua inglesa ela é difícil, mas porque a gente tem pesos nos nossos vícios de linguagem. Porque olha só, a gente tem 4 para 1. Só que por desapreço desse 4, ele se tornou fácil, né? No inglês só que a gente tem as regras, né? A gramática que a gente está vendo. E aí essa gramática ela desimporta muita coisa aqui, ó. Utilizados para referir a algo específico ou algo mencionado. Então precisa, o de é para algo específico, né? Então e aí você consegue utilizar o te para singular e para plural. Só que dentro dessa gramática aqui, ó, a gente viu que a gente vai utilizar ele para falar de substâncias que são únicas, beleza. Nomes geográficos, ok. Substâncias únicas: sol, lua,
Não, isso não é único. Nomes geográficos. Isso geralmente são únicos, né? Nome geográfico. Adjetivos no plural que assumem função de substantivos. Por exemplo, negócios. The business. Negócios está assumindo função de substantivo. Por mais que aqui, você tenha negócios podendo ser usado para adjetivo, ele nessa frase, no contexto que a gente vai usar o de, ele vai estar sendo funcionado, né, na interpretação, no enlaçar, na exclamação, como uma substância. Então, business vai ser uma substância, um negócio. A gente tem aqui na gramática nomes compostos de países que já integram o de. Então, a gente tem países que começam com de. Então, isso é tranquilo, né? Fichinha. Nomes de família. Então, nomes de família geralmente são específicos, né? As famílias X precisam ser específicas. Então, de nomes de instrumentos, também instrumentos são específicos, a menos que eu fale do instrumento de outros instrumentos que podem ser considerados como instrumentos, né? Então, ritmos musicais e danças também são, porque é elemento cultural, né? Tem essa questão. E numerais ordinais, the firsts, também são coisas definidas, né? E aí a gente tem uma série de questões para não usar o de. E aí quando a gente tem essa coisa aqui, quando a gente escuta, não é para usar quando. Isso geralmente a gente já se sente um pouco difícil de processar, né? Como assim não pode? Né? Um não é ruim. E aí o de não pode ser usado para referir a nomes de pessoas. Porque, vejam só, a gente tem quantas Paulas no mundo, né? Então a gente tem muitas. Então a gente tem. Pode ser elevado a infinitas. Nomes de lugares, rio. Quantos rios não existem, né? Por mais que a gente possa estar falando de uma cidade, línguas também não usa o de. Esportes. Agora, línguas aqui deve ser por causa do sentido de definição, né? Deixa eu ver. Línguas. Línguas não pode. Deve ser por conta da comunicação mais ampla, né? Esportes não. Disciplinas de escola não. Então eu acho que aqui já entra no âmbito na questão do contexto. Pronomes possessivos também não usa o de. Substâncias no plural usando com sentido geral. Mas esse sentido geral aqui, ele tira o de, porque o de ele é bem objetivo, né? Ele é definido. Dias da semana. Eu acho que eu já sei por quê.
É porque isso aqui pode ser usado em contexto em que se está falando em outro tempo verbal. Então é por causa do contexto. Tipo, eu posso estar falando no futuro. O contexto ele pode estar citando algo que é elevado a indefinição, né? O contexto pode estar falando de indefinição. Isso na lógica, né? Indefinição. Porque se é regra, ela vem de uma lógica. E a lógica ela parte de um todo, né? De uma progressão. Cores, né? Porque, cores elas são, né? A cor. Só que a gente tem conjuntos de cores, né? Então, quando a gente fala de cores, por mais que a gente fale de uma, a gente tem conjuntos de cores. Por conta da contração da cor. Você tem, tipo, vários tons. Vários tons. Então, quando você sofre a inflexão do substantivo, várias cores, você tem contraste. E aí você pode falar azul escuro, azul claro. Aí fica indefinido, né? Tem um índice de indefinição. Cargos acompanhados de nome próprio. E aqui já é uma linguagem mais formal, né? E expressões de tempo, com last e next. Aqui, ó. Last e next. The last, the next, né? Não usa, né? Geralmente next Monday, in the next Monday. Quando não usar. Isso aqui tudo vai sendo preenchido com a leitura. Leitura ela consegue entregar com mais entendimento essa parte. E agora the indefinite indefinite articles. Então, artigos indefinidos. E uma. An. E aí aqui é mais o contrário, né? Referimos a algo no geral, sem especificação. Então não é aquele ou aquilo, é um ou uma, é geral. Então, tudo que tem um certo conjunto amplo, geral, tem vários. Então, são palavras-chave. Tudo que é variado, a gente vai indefinir, né? Então, quando a grafia inicia com consoante ou com consoante, e aí a gente vai ter o A e o N diferente por som. E aí você tem vogal e consoante. Começam com vogal e possuem som de consoante. Palavras que começam com vogal, mas possuem som de consoante.
You, som de I. Não, U fala you, né? Deixa eu ver aqui. O alfabeto. U. You, é som de Y. You. Então quando começa com essas três letras, a grafia geralmente elas sinalizam o som de Y. E aí o som de Y ele é amparado pelo A. And. E o on, a palavra on, quando a gente fala on, geralmente a gente tem o som de W. Então, tem essas duas questões aqui que entram diversificando a regra, que é usar o A quando a grafia inicia com consoante. Né? A grafia do que? Né? A grafia principalmente da substância. E aí o when já é diferente, né? A grafia ela começa com vogal ou som de vogal ou som. Então essa estrutura sonora é muito importante. O H, quando ele começa numa frase, em alguns casos o som é mudo. Então você tem o som mudo do H. E aí, se o H mudo, você geralmente vai encontrar um som de uma vogal. Quando a palavra começa com H e o H é mudo, você tem a vogal depois do H. E aí você utiliza o artigo indefinido am. Quando usar quando a ideia principal da frase se refere a profissões e substantivos contábeis. Não, acho que esse aqui é só quando não usar os artigos indefinidos quando usar, a gente não vai usar quando os substantivos forem incontáveis, usar o some, né? Então, se você não consegue contar quantas substâncias tem, né? Se não consegue contar quantas substâncias se você não consegue contar, na verdade contar as substâncias, né? Não é quantas substâncias, não. Quantas é contar. Se você não consegue contar a substância, você tem que utilizar o some. Esse aqui a gente tem que reparar para poder aprender, né? Então aqui a gente cria uma plaquinha que indica isso aqui.
Ó, a gente não vai usar quando for falar de profissões. Não, a gente vai usar, né? Quando usar. Quando a ideia principal da frase se refere a profissões, aí a gente usa. E quando a gente for falar de substantivos contáveis, aí a gente usa o a e o n também. Mas, bom, isso aqui é só o artigo e, né, quer dizer, não é só o artigo, né? É um indicador de contração, né? Tipo assim, é ou não é? Eu posso exclamar ou não posso exclamar, né? Aqui, ó. Exclamar é definido ou não é definido? E aí você tem esse índice de indefinição. A ser definido. Então aqui. Legal, né? Aí você sabe o que é sim e o não e a escala do talvez. Que é esse talvez ele é destraduzido pela permutação. Que a permutação ela vai dizer para nós como laçar o sim ou laçar o não e trazer para perto da certeza, né? Do ponto final. Para fechar, né? Porque vão trazer para perto, vai comprimir, mas vai comprimir no sentido do universo, né? Do comprimento. Da compreensão. Compreensão. Então é isso, pessoal. Tá bom. É isso aí. Então hoje a gente falou de artigos, encaminhou mais um pouquinho nesse sentido da placa. Lembre que esse artigo é uma regra, só que a regra, quando você empreende uma placa, ela fica tão utilizada que ela é levada ao automatismo do processamento. Então, é isso. Essa que é a graça de empreendermos em uma placa, né, de processamento orgânico. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!